Olá, eu sou Gabriela Faria e eu começo mais uma rodada de entrevistas. E hoje aqui ao meu lado eu vou conversar com a Ingrid Pinheiro Gomes. Gente, ela passou no concurso TJ Maranhão, tá? Analista judiciário. Agora, quem tá recordando aí, olhando a carinha da Ingrid aqui, ó, já deve ter visto ela nas nossas mesas redondas e algum depoimento por aí, porque a Ingrid já sentou aqui algumas vezes, né, Ingrid? Porque ela já passou, gente, no concurso TJ Ceará, TJ Pará, ou seja, concursos é com você, né, Ingrid? Com certeza. Obrigada pela sua participação aqui, né? Eu que agradeço o convite. Já participou de alguns, então já tem uma experiência, né? Já participei com alguns professores de outras de mesas redondas, né? Uhum. E como é que foi, Ingrid? Porque você já tem uma bagagem, já tem uma experiência aí de concursos públicos. Estava à procura do seu, vamos dizer assim, perfeito, porque diz que concurseiro nunca para, né? Vocês estão sempre em busca, verdade, né? É verdade. E eu ainda não pendurei as chuteiras, né? Porque eu ainda não passei realmente no concurso final que eu gostaria. Uhum. Então, assim, eu já tenho uma longa trajetória nos concursos, porque eu estudava para carreira jurídica, para a defensoria, mas no ano de 2019 aconteceu um imprevisto na minha vida, uma questão de saúde, né, na vida da minha mãe, e a gente teve que readaptar toda a nossa vida em razão dessa doença dela, né? Que a gente descobriu uma metástase do câncer dela. Então, nesse momento, eu pensei que eu não poderia mais estudar só para o meu cargo final, já que são concursos mais demorados, que as provas são longas e demoram, às vezes, para chamar. Então, foi o momento em que eu resolvi focar num concurso intermediário, né? A famosa escadinha que o concurseiro gosta de fazer, né? Você passa em um para depois você ir buscar os concursos que você realmente quer. Então, foi no ano de 2019 que eu resolvi me dedicar aos concursos de tribunais e foi quando eu conheci a plataforma do Gran Cursos, né? Ah, que bacana! Foi em pesquisas no YouTube que eu conheci o Gran Cursos, inclusive numa mesa redonda que ele fez do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Olha. Porque eu queria focar muito no Tribunal de Justiça do meu estado, que era o Ceará, já que quando eu vi que ia sair, eu disse, minha oportunidade, porque eu posso ficar em casa e posso cuidar da minha mãe e ter meu trabalho, né, ter o meu emprego. Então, eu resolvi focar nessa prova. E aí eu pensei, era uma banca diferente, porque era a FGV e eu estava acostumada mais com o CESP e a FCC, então eu disse, então eu preciso pesquisar essa banca e outros tribunais que já fizeram prova dela. Foi quando eu descobri o TJ de Santa Catarina. E aí eu coloquei no YouTube aprovados, primeiros colocados no TJ Santa Catarina, porque eu queria ver o que é que eles tinham feito para serem aprovados e entre os primeiros colocados, né? E aí foi quando eu encontrei uma entrevista, uma mesa redonda do Gran Cursos. Eles fizeram com os aprovados de Santa Catarina e eu assisti. E achei bem legal a mesa redonda, né? Achei bem legal as dicas também. E fui atrás do curso, né? Da plataforma. E fui ver os materiais que eles disponibilizavam lá de forma gratuita, né? Os PDFs, baixei alguns PDFs, né? Cada aula tem o primeiro PDF, né? E algumas videoaulas. E aí eu pesquisei os professores e colocava no YouTube. E aí fui vendo a metodologia e gostei. E aí resolvi adquirir o curso do Gran para o TJ Ceará. Nossa. E aí deu super certo. Eu me apaixonei pela forma como os professores tratam os alunos, pelo empenho que eles têm e por perceber que eles realmente estavam ali dando o melhor deles para os alunos, né? Para que a gente tivesse um aprendizado mais rápido e mais eficiente. Eu achei bem bacana. Inclusive, eu não era muito adepta de videoaulas. E o Gran Cursos, assim, tem, né? É muito forte a questão das videoaulas nele. E aí, no começo, eu fiquei meio, não sei se eu vou me adaptar, porque videoaulas, eu já tenho uma certa bagagem, não tinha muita paciência. Mas aí as ferramentas de acelerar os vídeos, de poder, né, ver o vídeo mais rápido, me chamaram a atenção e aí eu comecei a testar e ver os vídeos dos professores de forma acelerada
E foi quando eu vi que aquilo ali casava com o momento que eu estava vivendo. Como eu tinha uma rotina muito corrida, porque eu trabalhava 6 horas, e minha mãe tinha uma série de complicações no tratamento de quimioterapia, então eu não conseguia me concentrar, eu não conseguia aquele ambiente perfeito para eu me concentrar. E os PDFs, acaba que para você fazer uma leitura, você precisa de uma certa tranquilidade, uma rotina mais tranquila. Então foi quando eu realmente resolvi usar as videoaulas para otimizar o meu tempo, já que eu tinha pouco tempo e não conseguia ler os PDFs, então eu vou assistir as videoaulas aonde eu puder. Então eu assistia no hospital, eu assistia no meu transporte, eu dirigia. E mesmo que eu não pegasse ônibus, né, que no ônibus dá até para a pessoa se concentrar melhor, porque dirigindo não dá, mas eu ligava no meu iPad e deixava lá a aula e alguma coisa eu ia absorvendo, né. E no hospital também, como a concentração era muito pequena lá, porque era um caos, a enfermaria era meio caótica, e às vezes a gente teve época que a gente passou de 15 dias internada, então assim, eu não podia perder esses 15 dias, então eu tinha que estudar, e as videoaulas foram minhas grandes aliadas, né, eu usava bastante, e hoje eu passei a gostar muito delas. Que legal isso, né? Foi bem bacana, assim, tanto que era meio que um preconceito que eu tinha, que eu acabei mudando de opinião. E viu tanto que isso você precisou e que surtiu disso, muito efeito, e aí eu acho que isso é bacana, porque às vezes eu vejo as pessoas dizendo, você tem que ler PDF, porque o PDF é mais completo, é mais rápido e tudo. Sendo que eu acho que cada pessoa tem a sua facilidade, tem a sua personalidade, tem gente que tem dificuldade com concentração. Então essa pessoa precisa usar muito mais as ferramentas que são mais dinâmicas. E as videoaulas são mais dinâmicas que os PDFs. Então eu acho que a pessoa precisa adaptar as ferramentas à sua rotina e à sua necessidade. Foi isso que eu consegui fazer com o Gran Cursos. Como eles disponibilizam muitas ferramentas, né? Você tem vários materiais que são autossuficientes, então eu consegui escolher os materiais, e em algumas matérias eu vi as videoaulas, em outras que eu tinha algum tempo, eu vi os PDFs, naquelas matérias que eu já tinha mais facilidade, eu ia fazer só uma revisão e conseguia fazer de forma mais rápida, né? Então legal. Eu acabei usando tudo da plataforma. E aí passou, né, no TJ do Ceará, do Pará, e esse do Maranhão? Aí foi uma coincidência muito legal, porque eu foquei para o TJ do Ceará. Mas o TJ do Maranhão era 2 semanas depois do TJ do Ceará. E aí eu pensei, não, eu vou fazer também as matérias que são bem diferentes, eu vou pegar as revisões do Gran no YouTube, que eles fazem a revisão de reta final, a semana decisiva, o intensivo de questões. E aí eu fiz essa aposta nas matérias que eu não sabia, né? Que era informática, raciocínio lógico, matemática, história do Maranhão. Então eu criei uma estratégia para conseguir assimilar o máximo que eu pudesse dessas matérias em 2 semanas. E aí eu vi que algumas eu não tinha condições de aprender em 2 semanas, que era informática e matemática. Então eu tentei focar o máximo possível nas outras, e tentar só ver as revisões do Gran para ver se alguma coisa se repetia na prova. E aí deu muito certo. A parte de história eu acabei indo bem, porque eu vi, né, algumas videoaulas eu consegui ver, alguns PDFs e as revisões. E em raciocínio lógico eu consegui também ir bem, não na parte de matemática, mas na parte de raciocínio lógico mesmo, se repetiram algumas questões. Informática não deu certo, não consegui, eu acabei indo bem mal na prova, mas como eu estava muito bem nas outras, eu acabei compensando, eu consegui gabaritar determinadas matérias, e aí acabou que eu consegui fazer
essa compensação. Uma coisa E aí eu acho bem legal isso, porque às vezes a pessoa deixa de fazer uma prova porque 2 semanas depois, inclusive o pessoal estava com esse problema agora no TJ Santa Catarina e o TJ Rio de Janeiro, que vai ter técnico no TJ de Santa Catarina e alguns dias depois vai ser o TJ do Rio de Janeiro. E são 2 bancas diferentes e aí eu tinha alguns colegas que estavam em dúvidas em fazer os 2, né? Se deveriam fazer os 2. E eu acho que com certeza a pessoa deveria tentar sim e deveria usar as ferramentas, né? Criar uma estratégia para que naquele intervalo ela consiga ver as matérias que são diferentes. Entendi. Ai, gente, ó, infelizmente eu vou ter que encerrar que essa entrevista para ser bem rapidinho, mas deu pra gente ter uma ideia aí do que foi nessa preparação aí sua, né, Ingrid? Ó, sucesso, vai tomar posse agora e você disse que não para, então quem sabe, né? Volte aqui outras vezes. Com certeza, né? Pra falar de outros concursos. Obrigada, viu, pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Sucesso aí na sua Muito obrigada. Obrigada. E é isso, gente. A gente se vê numa próxima. Tchau.